Na Europa antiga, né, que a gente tem a origem da bruxaria, da Wicca e outras práticas, né, a gente tem uma questão da mulher muito em contato com a natureza. A gente tinha muitas curandeiras que nem se denominava. A gente fala bruxaria hoje, né, porque veio o termo aí para ser pejorativo para as mulheres. Então, as mulheres elas lidavam com a erva, com a terra, com o próprio corpo. Elas tinham autonomia e o respeito, uma autonomia sobre o corpo, sobre escolher se queriam parceiro ou não, né? A sexualidade não era tão reprimida. E isso também eu não estou falando que era tudo, era um bacanal, uma loucura. Não é isso, tá? Em moldes que a gente vê até que tem na Grécia ou tem na Roma, algumas histórias que a gente tem da sexualidade, assim, também tirando o juízo de valor, tá, gente? Tô falando de sociedades muito mais voltadas para a terra e não civilizações, né, em metrópoles e tal. Então, já na Grécia, a gente já tem uma tirada dos deuses, né? A mitologia, a gente vem com Zeus e a perda do poderio, a divisão das deusas, né? No Olimpo, né? Ainda assim, ela tem uma importância muito grande, mas ainda vem novamente fundamentando ali um patriarcado, né? Onde Zeus é o grande pai e a gente tem seus filhos e filhas do panteão grego lá. Então, voltando aqui ao assunto da historicidade, né? Com o advento do cristianismo, né? Cristo veio, trouxe a mensagem dele, nada contra, muito pelo contrário, admiro muito, né? Como Buda, né? E outros mais recentes aí, Gandhi. E as pessoas, ao formarem o cristianismo, ao avanço do cristianismo, né, da Igreja Católica, traz uma concepção de um Deus único. Porque ainda tinha a questão do politeísmo, né, que o politeísmo ainda era muito difundido em muitos locais, né, de muitos deuses e deusas e representações e simbologias que eram importantes para esses povos, para essas mulheres, né. Então, com o advento do cristianismo, de um Deus único, do monoteísmo, né, que já tinha lá, os judeus já tinham, e posteriormente, né, os muçulmanos também, veio essa perseguição a tudo que não era de um Deus único, que estava descrito ali na Bíblia, né? A Bíblia também foi escrita durante séculos ali, com relatos, né, de pessoas que viveram na época. E nisso começou tudo aquilo que não era vindo, tudo era coisa do demônio. E o demônio, inclusive, não existia nas culturas lá da Inglaterra, da Europa. O que fala que era o chifrudo e tal, era Deus da colheita, não era um diabo, era um Deus. E aí a gente coloca essa figura mítica do demônio, do diabo, como o cristianismo que inventou. Tá? As religiões lá afrodescendentes, ou lá na África, aqui no Brasil, que a pessoa fala, isso é demônio. Não, nem existe, nem existia. Como na própria Inglaterra nem existia. E a mulher, ela foi alvo, né, de muita perseguição, chamada de bruxa, que eram curandeiras, elas tinham que negar. Essa consciência, né, de perseguição, de violência contra a mulher, ela foi sendo difundida, tá? Agora, por exemplo, lá nos dogmas da Igreja Católica, né, o controle sexual, a repressão sexual entre homens e mulheres era muito forte. Então, com vozes da minha cabeça, tá, gente? Não tem uma fonte histórica específica que eu tenha visto, mas diante das minhas leituras, do meu trabalho que eu venho fazendo esse tempo, se a repressão sexual era muito forte, né? E a gente tem aí uma atração do homem e da mulher, então a mulher é alvo de bastante desejo. Os homens olham com muito desejo, com muita cobiça. Então, muito dessa perseguição, que a mulher é o diabo encarnado, ela está enfeitiçando o homem. Não é ele que está lidando com os seus desejos, com a sua volúpia, com o seu masculino ali, de uma energia muito colocada, muito intensa, e ao mesmo tempo você tem a ambiguidade aí da repressão sexual. E aí coloca a mulher é o quê? A fonte do desejo do homem, na sua maioria, nas suas escolhas, né? Naquela época. E aí você vai, o quê? Vai colocar culpa ali no objeto do seu desejo, né? Então a mulher ganha mais perseguição ainda, porque ela desperta esse desejo masculino. Então o homem, de repente, sente que aquilo pode dominar ele. E uma forma de reprimir é essa de mutilar, de matar, de tacar fogo, de reprimir. Aí você precisa da mulher ali no campo, porque você precisa do descendente, precisa dos filhos, você precisa de uma parceira, você precisa ter relações. Então a mulher ela passa a ser objetificada ali, ela tem seus usos, né, digamos assim. Então ela passa a ser aquela e eles vão formatando. E tudo isso é difundido, é disseminado, porque antes uma mulher não aceitava levar um tapa de um homem, por exemplo, né? E isso daí não existia em determinadas sociedades, tá, gente? Não em todas. E aí, de repente, ela se vê vítima porque vão impregnar crenças religiosas, crenças, paradigmas sobre a postura e a mulher, o que ela pode ou não fazer, né? Essa roupa, se ela tá ali na lua, acender uma fogueira, tá em conexão com a natureza, ela tá fazendo feitiçaria, e ela é bruxa, e ela vai, né, o demônio manifestado, o inimigo. Então existe muita perseguição, né, sobre a mulher com o próprio corpo, com a própria ciclicidade, com seu instinto com a natureza, né? A mulher é a representação da natureza na vida, assim, no universo, é a lua é cíclica, e a mulher ela é muito mexida com tudo isso, então isso mexe no mais íntimo, no âmago, né, de uma mulher. E aí a gente tem essa igreja repressora e começa a criar-se leis, e a coisa foi uma energia masculina em desequilíbrio na Terra. Porque se essa energia estivesse equilibrada, não haveria tanta guerra, né? Porque a mulher ela vai muito mais pensar, acolher, amar, e o homem a energia em desequilíbrio torna o homem bélico, torna o homem, né, violento e um ego, um domínio também muito grande.
Então, ao passar do tempo, com os séculos, porque uma ideia, ela não é inventada hoje, e ela, dependendo das camadas, da profundeza disso, pegar, isso não vai pegar na sociedade em 10 anos. Às vezes eram 200, 300 anos e ainda tinham mulheres que ainda tinham resquício, né, da sua natureza, daquilo que ela aprendia ali com suas ancestrais, né, com a relação com a terra, com a natureza, com a sua magia, com a sua manifestação, com a sua sexualidade. Então, isso foi sendo disseminado 100, 200, 300 anos, até a gente ter uma sociedade totalmente repressora, totalmente opressora, em que, aí coloca o nome de Deus, né? A fé, ela é algo que ela é muito forte no ser humano, a vontade do divino, a conexão com o divino. E aí, claro que se teve milagres, teve várias provas disso, mas o uso da Igreja Católica, voltando assim para a questão realmente da mulher, do que fez essa sociedade com a mulher, né? Que era permitido a violência com a mulher, era permitido o estupro, era permitido a mulher não ter independência financeira, se ela tivesse herança, tinha que ter um homem para representar ela. Né? Então ela vai perdendo os direitos ao longo do tempo e vão se construindo leis a partir de crenças e de atribuições novas ali que foram sendo colocadas.